Capítulo 4, parte 5. Leitura. O tempo ideal para se ensinar a ler é uma questão aberta. Entre as lições a serem usadas como instrumentos de educação, a leitura se apresenta em primeiro lugar, embora esteja aberta à discussão se a criança deve adquirir esta arte inconscientemente, desde os primórdios da infância, ou se o esforço deve ser adiado até que ela tenha, digamos, 6 ou 7 anos, e depois feito com vigor. Em uma valiosa carta endereçada a seu filho John, temos a maneira que aquela mãe modelo adotou para ensinar seus filhos a ler. Plano da Sra. Wesley. Ela diz: nenhum deles foi ensinado a ler até os 5 anos de idade, exceto se, em cujo caso fui vencida, e ela levou mais anos para aprender do que os demais levaram meses. A forma de ensino era esta: no dia antes de uma criança começar a aprender, eu colocava a casa em ordem, designava a tarefa de cada um e dava ordens para que ninguém entrasse na sala de estudo das 9 horas ao meio-dia, ou das 2 às 5, que eram nossas horas escolares. Dava um dia para que a criança aprendesse as letras, e cada uma aprendeu todas elas, maiúsculas e minúsculas, nesse período de tempo, exceto Molly e Nancy, que precisaram de 1 dia e meio para aprenderem as letras perfeitamente, motivo pelo qual considerei-as muito vagarosas. Mas pensei isso porque os demais as aprenderam muito prontamente. E seu irmão Samuel, o primeiro a quem ensinei, aprendeu o alfabeto em poucas horas. Ele havia feito 5 anos de idade no dia 10 de fevereiro e no dia seguinte começamos a estudar. E tão logo ele aprendeu as letras, começou a ler o primeiro capítulo de Gênesis. Ensinei-o a soletrar o primeiro versículo, depois a lê-lo repetidamente, até poder lê-lo sem hesitação. Repetimos o processo com o segundo versículo e o terceiro, etc., até que chegamos a 10 versículos em uma mesma lição, e ele fez seu trabalho rapidamente. A Páscoa ocorreu mais cedo naquele ano, e ao chegar ao Pentecostes, ele já estava conseguindo ler um capítulo inteiro muito bem, pois lia continuamente, e tinha uma memória tão prodigiosa que não me lembro de ter-lhe dito a mesma palavra mais de uma vez. Era ainda mais peculiar o fato de que ele reconhecia qualquer palavra aprendida onde quer que a encontrasse, tanto em sua Bíblia quanto em qualquer outro livro, o que significa que muito rapidamente ele aprendeu a ler bem um autor inglês. É muito desejável que mães atenciosas registrem com mais frequência os métodos que empregam com os filhos, com alguma observação definida sobre o sucesso deste ou daquele plano. Muitas pessoas consideram que aprender a ler um idioma tão cheio de irregularidades e dificuldades como o nosso é uma tarefa que não deve ser imposta cedo demais à mente infantil. Mas, na verdade, poucos de nós conseguimos lembrar como ou quando aprendemos a ler, pois tudo o que sabemos é que aprendemos naturalmente, como a arte de correr. E não apenas isso, mas muitas vezes as mães das classes educadas não sabem como seus filhos aprenderam a ler. Ah, ele aprendeu sozinho. É toda a informação que sua mãe pode dar sobre a proficiência do pequeno Dick. Pelo que fica claro que essa impressão de extrema dificuldade de aprender a ler é gerada pelos mais velhos e não pelas crianças. Não haveria pequenos livros intitulados Reading Without Tears, se não se derramassem lágrimas sobre a lição de leitura, mas, na verdade, quando esse é o caso, a culpa recai sobre a professora. O alfabeto. Quanto às letras, a criança geralmente as aprende sozinha. Ela tem sua caixa de letras de marfim e escolhe P para pudding, B para blackbird, H para horse, maiúsculas e minúsculas, e conhece ambas. Mas o ensinar o alfabeto deve ser um meio de cultivar a observação da criança. Ela deve ser encorajada a enxergar aquilo que olha. Faça um B maiúsculo no ar e peça para a criança nomeá-lo. Então, peça para fazer um O redondo, um S encurvado e um T de tome. E nomeie as letras enquanto dedinho as formas com movimentos instáveis no ar. Fazer as letras minúsculas, entretanto, de memória, é um trabalho mais artístico.
e requer uma observação mais cuidadosa por parte da criança. Uma bandeja de areia é útil neste estágio. A criança corre seu dedo corajosamente através da areia e em seguida finaliza seu D. E eis seu primeiro ensaio em fazer uma linha reta e uma curva. Mas os dispositivos para tornar interessante o aprendizado do ABC são infinitos. Não há motivo para apressar a criança. Deixe-a aprender uma forma de cada vez e conhecê-la tão bem que possa encontrar todos os Ds, digamos maiúsculos e minúsculos, numa página de grandes letras de imprensa. Encoraje-a a dizer D para duck, dog, doll. Assim, D, U, K, K, D, O, G, prolongando o som da consoante inicial, D. E por fim, fazendo apenas o som do D, não D, mas D, o mero som da consoante separado tanto quanto possível da vogal seguinte. Deixe a criança em paz, e ela aprenderá o alfabeto por si mesma, mas poucas mães podem resistir ao prazer de ensiná-las. E não há razão para que elas resistam, pois esse tipo de aprendizado não é mais do que brincadeira para a criança. E se o alfabeto for ensinado ao pequeno aluno, sua apreciação tanto das formas quanto do som será cultivada. Quando a criança deveria começar? A qualquer momento em que sua caixa de letras começar a interessá-la. O bebê de 2 anos, muitas vezes, é capaz de nomear meia dúzia de letras, e não há nada contra isso, desde que a descoberta e nomeação das letras seja uma brincadeira para ele. Mas ele não deve ser incitado, obrigado a se exibir, ou provocado a encontrar letras quando seu coração está em outra brincadeira. Formando palavras. Os primeiros exercícios na formação de palavras serão igualmente agradáveis para a criança, exercícios tratados como uma brincadeira, que, contudo, ensinam os poderes das letras. Serão melhores do que sentenças reais. Pegue 2 letras e faça a sílaba at. Diga à criança que esta é a palavra que usamos quando dizemos at home, at school. Então acrescente um B a at, bat, um C a at, cat, fat, hat, mat, set, hat, e assim por diante. Primeiro, deixe a criança dizer que a palavra se torna com cada consoante inicial para at, a fim de fazer hat, pet, cat. Faça com que todas as sílabas sejam palavras reais conhecidas à criança. Coloque as palavras em ordem e peça à criança que leia cada uma. Faça isso com os sons vocálicos curtos em combinação com cada uma das consoantes. E a criança aprenderá a ler dúzias de palavras de 3 letras e dominará os sons das vogais curtas com consoantes iniciais e finais sem esforço. Em pouco tempo, ela fará esta lição por si mesma. Quantas palavras você pode fazer com N e mais uma letra? Ou com would e mais uma letra, etc. Não há presse. Formando palavras com vogais longas, etc. Quando esse tipo de exercício se torna tão fácil que não for mais interessante, ensine os sons vocálicos longos da mesma maneira. Use as mesmas sílabas utilizadas anteriormente, acrescentando um e ao final. Assim, at se torna ate e obtemos late, pate, hate, etc. A criança pode ser informada de que há um longo E em hate e um E curto em hat. Ela fará novos conjuntos de palavras com muito mais facilidade, ajudada pela experiência que adquiriu nas lições anteriores. Então, o mesmo tipo de coisa no final, ng, ing, and, eng, ong, ung, como em ring, fang, long, sang, inicial, ts, em como em then, that, final, th, como em with, pith, hath, lath, e assim por diante.
por meio de infinitas combinações que irão surgir. Isto não é leitura, mas prepara o terreno para a leitura. As palavras não serão mais desconhecidas, objetos embaraçosos quando a criança as encontrar em algum impresso. Exija que ela pronuncie as palavras que produz com tal precisão e distinção que ela mesma possa ouvir e considerar os sons de maneira adequada. Soletrando desde o início. Acostume a criança a fechar os olhos e soletrar a palavra que formou desde o início. Isso é importante. Ler não é soletrar, nem é necessário soletrar para se ler bem, mas a criança que soletra bem é aquela cujo olho é rápido o suficiente para absorver as letras que compõem uma palavra, no ato de lê-la. E este é um hábito a ser adquirido desde cedo. Acostume a ver as letras na palavra, e ela fará isso sem esforço. Se as palavras do nosso idioma fossem sempre formadas a partir de um determinado padrão, se a mesma letra sempre representasse os mesmos sons, aprender a ler seria uma tarefa difícil, pois a criança logo adquiriria os poucos elementos dos quais resultariam todas as palavras, nesse caso. Mas muitas de nossas palavras inglesas possuem uma lei própria, não há nada relacionado a ela. Por isso, a criança precisa aprender a conhecê-las à vista. Ela deve reconhecer which, precisamente como reconhece be, porque já ouviu antes, tendo sido encorajada a olhar para ela com interesse, de modo que o padrão de palavra foi estampado em seu cérebro retentivo. Este processo deve caminhar lado a lado com a aprendizagem dos poderes das letras, pois quanto mais variedade você puder acrescentar às lições de leitura, mais a criança as apreciará. As lições de formação de palavras a ajudarão a se interessar de forma inteligente pelas palavras, mas seu progresso na arte da leitura depende principalmente das lições de leitura à vista. Lendo à vista. A professora deve contentar em prosseguir bem devagar, garantindo o chão sob seus pés enquanto caminha. Quero dizer: Tinkle, tinkle, little star, how I wonder what you are. É a primeira lição, apenas essas 2 linhas. Leia a passagem para a criança, bem devagar e docemente, com uma expressão adequada, para que seja agradável aos ouvidos. Aponte para cada palavra enquanto lê. Em seguida, aponte para twinkle, wonder, star, what, e espere que a criança pronuncie cada palavra do verso, escolhida de forma aleatória. Então, quando ela mostrar que já conhece cada uma das palavras por si mesma, e não antes disso, leia as 2 linhas com enunciação e expressão claras, insista desde o início em leituras claras e belas, e não deixe a criança cair em triste monotonia, não menos agradável a si mesma do que ao seu ouvinte. Claro, a essa altura, ela conseguirá pronunciar as 2 linhas e faça com que ela as leia de forma clara e bela. Em uma próxima lição, ela poderá aprender o resto do pequeno poema. Lendo prosa. Nesse estágio, suas lições de leitura devem avançar tão devagar quanto necessário para que a criança possa aprender seus exercícios de leitura, tanto em prosa quanto em poesia, como aulas de recitação. Pequenos poemas adequados para serem aprendidos dessa maneira se apresentarão imediatamente, mas talvez a prosa seja melhor no geral, como oferecendo mais palavras de uso cotidiano, de origem saxônica e de ortografia irregular. Fábulas curtas e uma prosa bastante graciosa e simples, como a que temos em Parables from Nature, da Sra. Gate, e ainda melhor nos poemas em prosa da Sra. Balbold, são muito adequadas, mesmo para as primeiras lições de leitura. É desnecessário colocar materiais abobalhados em mãos das crianças. Mas ainda não terminamos. A lição de leitura em Tinkle, Tinkle, Little Bell, a criança deve procurar ao longo de 2 ou 3 páginas, com um tipo de letra bom e claro, por little, star, you, are, e cada uma das palavras que aprendeu
até que a palavra que conhece olhe para ela como o rosto de um amigo e uma multidão de estranhos, e ela seja capaz de encontrá-la em qualquer lugar. Para que ela não se canse na busca, a professora deve guiá-la, desprevenida, até a linha ou parágrafo onde a palavra procurada aparece. A criança já terá acumulado um pouco de capital. Ela conhece 8 ou 10 palavras tão bem que as reconhecerá em qualquer lugar, e a lição provavelmente durou apenas 10 minutos. A próxima lição de leitura à vista começará com uma busca das palavras familiares e, em seguida, up above the world so high, like a diamond in the sky. Deve ser passado da mesma maneira, como a ortografia é simplesmente a arte de ver a letra que compõe uma palavra da mesma forma como vermos as características de um rosto. Diga à criança, você pode soletrar sky ou qualquer outra palavra curta. Desta forma, a criança é encorajada a mostrar o que já aprendeu. E se ela falhar desta vez, tenha certeza que será capaz de soletrar a palavra quando você perguntar novamente. Mas não deixe que ela aprenda a dizer as palavras em voz alta ou escrevê-las com a palavra diante de si. Quanto a entenderem o que leem, as crianças estão cheias de comentários e perguntas inteligentes e brilhantes, e assumirão esta parte da lição por conta própria. De fato, a professora terá que ficar alerta para não deixar que a conduzam para longe do assunto. Pronúncia cuidadosa. As pequenas pessoas provavelmente terão que ser corrigidas em relação à pronúncia. Elas devem reproduzir hike, sky, like, word com delicada precisão. Com certeza, elas desejarão se apressar pela palavra diamond e falar algo como diamond, assim como reduzirão history a story. Mas aqui está outra vantagem do progresso lento e constante. A pronunciação de cada palavra recebe a devida atenção e a criança é treinada no hábito da enunciação cuidadosa. Todos os dias aumenta o número de palavras que ela é capaz de ler à vista, e quanto mais palavras ela domina, mais ampla se torna a sua lista de leitura, a fim de arcar com as 10 ou 12 palavras novas que deve dominar todos os dias. 1 ano de trabalho. Mas que progresso moroso, você está inclinado a dizer. Não tão lento, afinal de contas, uma criança aprenderá assim, sem muito esforço, de 2 a 3 mil palavras ao longo de 1 ano. Em outras palavras, ela aprenderá a ler, pois o domínio desse número de palavras a conduzirá com conforto por meio da maioria dos livros que surgirem em seu caminho. Método habitual. Agora compare o firme progresso e constante interesse e vivacidade de tais lições com o cansaço mortal da aula habitual de leitura. A criança tropeça em 1 ou 2 páginas em triste monotonia sem expressão, com enunciação imperfeita. Ela chega a uma palavra que não conhece e a soletra. Isto não lança qualquer luz sobre o assunto. Então escuta a palavra, ela a repete, mas como não fez nenhum esforço mental para retê-la, da próxima vez que ela a encontrar, o mesmo processo se dará. A lição de leitura daquele dia se encerra. A criança se manteve miseravelmente entediada e não adquiriu sequer uma nova palavra. Eventualmente, ela aprende a ler e, de alguma forma, por mera força de repetição. Mas considere como um sistema de ensino como este, como faz a criança sofrer diariamente com pouco ou nenhum resultado e ainda lhe faz desgostar dos livros antes mesmo que tenha aprendido a usá-los. É um grande abuso de sua inteligência. Perguntas para uso dos estudantes. 1. Discuta a questão da idade em que as crianças devem aprender a ler. 2. Como a senhora Wesley ensinou aos seus filhos a ler? 3. Dê algumas dicas para ensinar o alfabeto. 4. Como você introduziria uma criança à formação de palavras? 5. Descreva uma lição da forma de palavras com vogais longas, etc. 6. Como as primeiras lições de leitura da criança podem ajudá-la a soletrar? 7. Dê os passos de uma lição de leitura sobre Tinkle Tinkle Little Star. 8.
Por que a prosa em geral é melhor do que o verso nas primeiras lições? 9. Descreva uma segunda aula da leitura sobre Twinkle Twinkle Little Star. 10. Mostre que o progresso lento e constante tende à enunciação cuidadosa. 11. Mostre o quanto uma criança pode ganhar em 1 ano de trabalho nessas linhas. E 12. Contraste este progresso constante com a maneira habitual com que as crianças geralmente aprendem a ler.